Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que bom estar aqui no G7 Petrolina, né? Que bom esse entendimento, essa parceria em que a gente pode levar também conhecimentos, né, científicos da ciência política, da análise textual, da análise social, né? Porque nós estamos aí há 1 ano e meio aproximadamente das eleições de 2024. Então eu aqui quero agradecer a parceria, primeiro do que tudo, para que nós possamos então levar via G7 Petrolina, né, conteúdos de qualidade às pessoas que têm interesse na vida cotidiana política, às pessoas que participam diretamente da política, quer com mandato ou não, né? Pessoas que têm um certo grau de interesse, que procuraram ter conhecimento e agora acompanham a política mais de perto, mas muito de perto, não é isso? Então, deixe-me me apresentar, eu sou Tony Luiz, consultor político da Éticos Consultoria Política, empresa que há muitos anos vem elegendo prefeitos, deputados, vereadores e por aí vai, né? Então a gente presta um serviço aos interessados, né? Nesse início de aula aqui, nesse início, né, de live, digamos assim, eu quero falar um pouquinho onde é que estão acontecendo, né, as divergências, né, a dicotomia política eleitoral. Onde é que ela acontece primeiramente? Acontece na questão da ignorância, né, política, na ignorância dos políticos ou das pessoas. O que é que acontece? Acontecem as falhas pela questão das escolhas, né, feitas pelos políticos e também pelos eleitores. Os eleitores na questão das escolhas e os políticos também pós-eleitos, né? Eles também têm que trilhar pelo caminho de escolhas. O político ele não fica solto, não fica livre, ele não é dono do seu mandato, né? Ele tem um mandato ali delineado. Quando o candidato é eleito, ele passa a ser monitorado, né, 24 horas pela gestão, né, pelo mandato, tanto do legislativo quanto do executivo. Então tem algo a se obedecer, uma cartilha a se obedecer, não é isso? Então, no lugar de um pouquinho de ingenuidade por parte do político, não há também uma espécie de inteligência, de esperteza para que ele consiga continuar trilhando no mundo político. Por outro lado, os eleitores, eles ficam à mercê, por muitas vezes também, das escolhas que fazem, porque por muitas vezes não há uma correspondência satisfatória, né? Não há um intercâmbio direto, contínuo, digamos assim, ou falta de capacidades para esse intercâmbio por parte dos políticos, né? Então, tem um vácuo no meio aí, que é aonde acontece, nesse vácuo político, entre eleitores e políticos, não é isso? Essa distância faz com que haja falta de desinteresse. Então, vamos lá. Então, o que vem provocando bastante aí é que o título, como fala, né, eleições 2024, né, caminho da vitória ou da derrota. O que é que acontece? Acontece que as pessoas estão cada vez mais, digamos assim, mais interessadas no mundo político. E agora tornou-se um comprometimento. E os políticos, por muitas vezes, eles pavimentam o seu caminho por algumas vias. Umas levam aos acertos, outras aos erros, né? Que a gente fala de escolhas. Escolhas é que fazem com que a pessoa acerte ou erre, né, na sua trajetória. E no caso aí, os políticos, eles quando eleitos, eles elevam o seu grau de potencialidade do seu mandato, que eles se tornam maior do que o mandato. E isso é um fator primordial para que haja um desgaste, né, do seu mandato político. Então, o político, ele eleva, e quando é, Tony, que ele eleva, ele se torna maior do que o seu mandato político. Ele se torna maior do seu mandato político quando o superego invade, né, o coração dessas pessoas, né, a mente dessas pessoas, e aí sufraga um divórcio entre ele e a sociedade, né? Não é o caso que são todos, mas acontece geralmente assim, né? Acontece também pavimentando o caminho da derrota, além desse divórcio com os eleitores, pela não participatividade de maneira estratégica e inteligente, né? Não há uma entrega, não há uma correspondência satisfatória, então há esse distanciamento. Então os eleitores ficam insatisfeitos.
Eu coloquei aqui alguns pontos muito inteligentes, alguns pontos muito, digamos assim, pertinentes. Há uma usurpação, por muitas vezes, da fé das pessoas, da bondade alheia dos eleitores. E isso aí vem incomodando bastante. As pessoas não mais são tão fáceis de serem manipuladas, tão fáceis de serem conduzidas para onde eles querem. Então, a usurpação da boa vontade, a crença da pessoa, né, naquele candidato que está ali, que é um candidato de determinada facção religiosa ou determinada facção social, há uma disponibilidade de crença maior nessas pessoas. E aí, por muitas vezes, há um abuso, há uma espécie de estupro, né, aonde o ego faz com que seja entregue esse abuso, né? Nós estamos vendo por muitas vezes, né, as vantagens e as benesses em que os políticos eles se apropriam do mandato, quando o mandato oferece essas coisas, e explicitamente nas mídias sociais são jogadas lá fotos de caras e bocas em determinados pontos turísticos, né, maravilhosos do Brasil, em que os eleitores não vão chegar até lá. E aí causa uma revolta muito grande, não causa uma revolta, né? Você me entende? Então isso é usurpação da fé política, isso é usurpação exatamente da bondade do eleitor em querer acreditar cada vez mais nos políticos. Isso é um descaminho, isso é um fator primordial que provoca o distanciamento e a derrota do candidato. Eu aqui também falo a questão de outro ponto muito, se não muito interessante, mas muito pertinente também, a questão da ingenuidade e a inteligência dos políticos, né? Falta, por muitas vezes, uma questão de comando, uma assessoria profissional, para que então ele possa apresentar-se da melhor maneira possível, que seria um ponto para a reeleição do atual ou então a eleição do próprio postulante, que é o candidato. Então a ingenuidade dele não vai elegê-lo, né? Tem aquele fator, né, que tudo que é novo é eleito. Você veja, cantores pessoas que não têm a menor potencialidade de seguir uma carreira profissional, não canta legal, é muito desafinado e, no entanto, ele faz sucesso, porque ele é a novidade do momento. Então, por muitas vezes, um candidato tem uma novidade muito grande, mas tem uma ingenuidade muito maior do que ser um candidato que fez algo diferente, que está no holofote ali, na vitrine do diferente, que é o caso de alguns cantores, que eu não vou citar o nome para não criar problema. E essa ingenuidade pode eleger o candidato e pode prejudicar a cidade. Não é isso? Outro fator em cima de ingenuidade e desconhecimento é exatamente isso, que por muitas vezes é provocado uma onda no mundo da política em que as pessoas vão exatamente para aquele caminho. E isso é um fator que a sociedade entrega, né, esse mandato àquela pessoa de confiabilidade e acaba se arrependendo porque não tem uma desenvoltura daquele eleito, daquele vereador eleito, daquele prefeito eleito, daquele deputado eleito. Tá entendendo? Há uma ingenuidade, há uma incapacidade de desenvolvimento, como falei do cantor, né? Por ser uma novidade, mesmo assim, há uma falta de profissionalismo. Ele não é para coisa, ele não nasceu para aquilo, ele foi posto ali e, no entanto, está no meio do caminho aí, está pagando o mico, digamos assim, né? Outro fator, olha gente, aqui é 20, 30 minutos pelo fato de que eu tenho uma aula agora, às 8 horas da noite em ponto do meu curso, né? E eu não vou demorar muito, tá certo? Já está dado o recado desde o início. O excesso de otimismo também é um fator muito desgastante para o político, né? As pessoas que se enxergam, né, de uma maneira, num patamar semi-igual, porque se ele é oposição, ele bate no prefeito, ele bate no executivo e ele se acha num ponto, né, em que ele sempre está na mídia, convidado para palestras, aquela coisa toda, né, em rádio, canal de televisão, blogs, aquela coisa toda, entrevistas, podcasts, e aí ele ganha, ele acha que essa visibilidade momentânea, oposição ou não, por determinado fator, ou porque ele tem uma desenvoltura muito boa na questão da oratória, ele ganha, ele aumenta o seu grau de otimismo. E isso é um fator perigosíssimo, o excesso de otimismo no campo político. Você não deve ter esse excesso de otimismo, né? Porque ele é muito prejudicial. É preciso que se contenha, se mantenha em cima do equilíbrio ali, para que então não haja prejuízo. Eu coloco o excesso de otimismo como um fator muito preocupante, talvez determinante para
uma pessoa não vencer as eleições em 2024. Excesso de otimismo, né? Então vamos lá. A confiança cega também é outro fator que faz com que haja uma derrota prevista, sinalizada, apontada para um candidato, tanto ele principiante como aquele que vai renovar o seu mandato como vereador, como prefeito. Então, a confiança cega nas pessoas, olha, eu tenho uma equipe maravilhosa, o prefeito, aí vai lá e diz, olha, eu tenho uma equipe técnica, eu vou pôr esse pessoal lá, então põe lá, de repente a coisa não está saindo como deveria estar, a dosagem não está sendo correta, né? A pontualidade, a eficiência não está sendo tão boa quanto deveria, e se não tem eficiência, não tem eficácia. Então, há uma confiança cega pelo fato de que essas pessoas, por muitas vezes, trabalharam na campanha, tá entendendo? Foram fiéis naquele momento, e há essa dependência, né? E que se torna um mandato cego, essa confiança cega que nós chamamos, mandato cego. E lá na frente tem a questão da decepção, seja ela partidária, seja ela, né, extra de maneira assim, extrapartidária, que no caso vem de um secretário, vem de um vereador do grupo, outra pessoa, que resolveu se candidatar, ou que se acha numa potencialidade de se candidatar a prefeito, a vice, aquela coisa toda. Então, a confiança cega trata-se disso, trata-se de você se enganar, de uma enganação, de uma flagelação do seu mandato político, da sua candidatura. Então é preciso que não haja uma confiança totalmente 100% em todo mundo. É preciso que haja uma peneira, um filtro muito grande, e assim a campanha seguir de uma maneira de resultados. O mandato, se tiver em mandato, deve seguir um acompanhamento de resultados, com planilhas, se possível, semanal ou praticamente diária, daquilo tudo que está sendo feito. E isso aí chama-se profissionalismo. E o apelido disso não tem, é profissionalismo. Não pode colocar pessoas que não tenham essa capacidade técnica. Então, confiança cega é um ponto de derrota também que eu coloco aqui na minha lista, tá certo? Deixa eu me ver aqui. A ausência, né, antecipada de estratégia de preparação. Então, todo ponto crucial de um projeto para o sucesso, até o próprio casamento. O próprio casamento, quando a pessoa, olha, eu me separei depois de 18 anos, de 20 anos, o que foi que aconteceu? Foi uma desconstrução, quer dizer, foi uma construção para desconstruir aquilo que já foi feito. Então, é uma coisinha errada ali, uma coisinha errada acolá, tá entendendo? Que faz com que a coisa vá minando, infiltrando e termina num ponto em que não tem mais sustentabilidade. A base foi corrompida. Então é preciso que haja exatamente essa preparação. No caso, quem é candidato a vereador, a prefeito, tem que haver uma preparação minuciosa desde já, com 2 anos de antecedência, para que então as pessoas possam saber que caminhos realmente tomarem de maneira profissional, de maneira, né, segura, técnica, e aí você vai, em cima dessa preparação, você vai montar as estratégias. Lembrando que isso na pré-campanha. Na campanha eleitoral, quando chega o período, faltando 6 meses, aí tem que entrar uma equipe suma profissional para que então possa fazer a entrega do candidato a prefeito ou vereador. E quem está em mandato, seja vereador ou seja a questão do prefeito, vai partir para a renovação do mandato, para a reeleição. É preciso também se reciclar, é preciso também ter observações pontuais, ter espécie de mapeamento, que é algo muito estratégico, ter um volume de dados que tem que ser coletados praticamente semanalmente. Quando está no período eleitoral, quando está faltando um ano, 6 meses no mínimo, tem que estar monitorando tudo isso. E 2 anos tem que ser o período de trabalho profissional. Não se coloca ninguém amador para trabalhar em mandato e nem pré-campanha eleitoral, né? Você tem que se cercar das pessoas mais confiáveis, se possível, da família, familiares, são pessoas as mais confiáveis, e de colocar todo mundo técnico. Não adianta colocar aquela coisa, um quebra-galho, um sobrinho, não. Tem que colocar gente técnica para trabalhar e ponto final. Paga-se o custo, monta-se um formato em que contrata uma empresa especializada para poder fazer essa entrega desses produtos.
que são os produtos, são peças publicitárias que desde já devem ser feitas, né? E que esse mesmo trabalho de consultoria, ele vai perseguir, não é, o seu caminho para a vitória. Esse é o único caminho de você chegar até lá, tá certo? Então, a ausência de preparação e de estratégias profissionais e tecnicidade profissional, né? Essa ausência faz com que haja derrota, tá certo? Então, vamos lá. O maior erro do candidato, vamos pedir só um pouquinho de silêncio aqui, pessoal, aqui, né? O maior erro do candidato, né, é a questão do cargo, é o ego, como eu falei logo no início. Então, esse é o principal erro, né? As pessoas se mantêm acima parece que são mais altos do que o cargo que ocupam naquele momento, e aí, olha, é algo muito terrível, né? Então, maior que o cargo é um erro gravíssimo. As pessoas vão perceber que você se impõe de uma maneira, se você já estiver em mandato, e os que estão a entrar também tem que calçar um pouquinho as sandálias da humildade, para que então seja visto, né? Não carece apenas você aparentar ser, você deve ser, né? Então isso aí é isso aí. As escolhas também fazem com que você possa ter uma determinação crucial para a sua vitória ou para a derrota. As escolhas levam você a destinos distintos, né? Então, o que é que acontece? A escolha ela tem que ser precisamente de uma maneira minuciosa, né? Se possível de lupa, né? As escolhas de quem deve participar de cada etapa do seu processo político eleitoral. Então, eu peço, né, aponto para cada um de vocês que tenham essa percepção, que tenham esse olhar para as escolhas. As escolhas vão fazer com que você tenha, né, esse dinamismo, né? Se você colocar uma pessoa errada, inclusive eu falo muito nas minhas palestras, conferências, né, quando estou aí, ou cursos, né, eu sempre aponto que o lugar de padeiro na padaria, o lugar de açougueira no açougue, por aí vai. Então não adianta colocar as pessoas nos lugares errados, né? Que vai causar um transtorno muito grande, né? E por muitas vezes que essa pessoa aparenta ter um certo tipo de tecnicidade, talvez ela não seja ideal, porque talvez ela tenha algumas falhas, né? Que vai cometer, digamos, a personalidade, não é, de uma pessoa faz com que a campanha ou o projeto eleitoral vá à frente ou não. O ritmo da campanha também tem que ser aferido, que tem as etapas da campanha eleitoral, desde já da pré-campanha, que tem que ter ritmo, né? Tem que ter ritmo, tem que ter essa velocidade e tem que ter o acompanhamento. Então, tem gente que não gosta não é sociável a grupo, tem gente que não gosta de participar de reuniões online para poder colocar as pautas ali, como é que está a evolução, lançar planilhas, dá trabalho sim, tudo tem que ter trabalho, o sucesso dá trabalho, o êxito dá muito trabalho. Então tem gente que é fadônia, tem gente que não se entrega 100%, faz no seu cantinho ali, não quer ser incomodada, faz só o seu, não faz mais nada e ponto final, né? Embora se fizer somente o seu, mas porém não tem a agilidade necessária, né? Isso aí é importantíssimo, a questão de escolhas. Deixa eu me ver aqui, para que a gente possa encerrar, pelo fato de que eu falei que só são uns 20 minutos aproximadamente. Não é isso? Olha, muito obrigado às pessoas que entraram aqui. Deixa eu me ver, Valdécio entrou aqui também, Mário também, Robinho Motos, muita gente passando aqui, né? Dá uma passadazinha, vai. Deixa eu me ver, Rian Freire, o Robinho também, o Léo Mendes também, muita gente passando aqui, o Nifobrindes também, Anjos da Esperança, um abraço ali, Carla Souza, o Jonathan também, aquele abraço muito grande, Maurício Souza também, Amanda, um abraço meu irmão aí, Benedita, Joana também, muita gente passando aqui, né? Deixa eu me ver, Jonathan Oliveira também, deu uma passadazinha aqui, a Cleide Silva também, o Valdés, como já falei, Eliane também, Cícero, muita gente passou aqui e já mandou seu oi, Antônio, olha, e por aí vai, tem muita gente que já passou aqui, né? Então a gente agradece bastante essa participatividade, compartilha essa live, mesmo depois que é encerrada, porque é muito curta, né? São observações da questão eleições 2024, né? Fator de vitórias e derrotas, o que leva à vitória. Então eu pontuei aqui rapidamente aqui
né? Porque tem gente que fica na questão da defesa, né? E não parte para o ataque. Não, meu mandato está legal, fica acomodadozinho ali, minha pré-campanha está legal, não, só eu e meu sobrinho está legal, eu estou fazendo algumas pautas aqui, e na verdade tem que ter uma série de dinâmicas, uma série de ações, de atitudes, tem que ter o time certo de você penetrar na mídia certa, colocar o post certo, entrevistar as pessoas certas e por aí vai. Então a defesa, né, por muitas vezes você pode estar na defesa da sua pré-campanha, do seu mandato, mas de agora por diante eu tenho que lhe afirmar sinceramente, sem bater as pestanas, que agora tem que ser no ataque. E agora tem que profissionalizar seu projeto político eleitoral. Então, em cima disso, vamos encerrar falando aqui a ausência, né, de clareza social, né? Quando não se tem clareza social, também não tem clareza eleitoral, né? Estamos no vamos ver. Tem gente que faz uma certa análise assertiva, né? Faz uma leitura assertiva. Quando vai para a prática, talvez não seja isso que aconteceu, né? Tem que acordar com o candidato. Então, tem que haver esse alinhamento a respeito da clareza social e a clareza, né, a clareza eleitoral. O que é que acontece agora e o que é que vai acontecer daqui a 6 meses? Tudo tem que ter previsão daqui a 30 dias. Onde é que eu posso fazer isso? De que forma eu posso atingir esse objetivo aqui? Então, essa é a clareza social. E você prever benefícios é algo que somente, né, a gente pode até ensinar no nosso curso. Então, vamos lá. A ausência de estratégias, né? A questão de estratégias, preparação e estratégias fazem você perder o mandato político. Você vai ser derrotado nas urnas, né? Deixa eu me ver. A confiança cega também no partido ou no grupo faz você também ser derrotado nas urnas, né? A desonestidade social e eleitoral também faz você ser derrotado nas urnas. A usurpação da boa vontade e da fé também faz você perder nas urnas, né? A ingenuidade e o desconhecimento também fazem você ser derrotado nas urnas, né? O que é que faz com que você não perca nas urnas, né? O que não faz é você fazer as escolhas certas, é você colocar as pessoas nos lugares certos, é você saber que sua equipe é toda composta por técnicos, é você ter planilha avaliativa a partir de agora, semanalmente, né? Você ter uma consultoria semanal com toda a sua equipe, mapeando, delineando, montando estratégias para que então você possa ser eleito. É assim que se ganha a eleição, né? Solto não dá certo, não vai. Então só se ganha eleição com organicidade, com lealdade consigo mesmo, porque está envolvido no processo político eleitoral toda uma cadeia, para a gente encerrar aqui, né? Toda uma cadeia. Quando você perde a eleição, como falei na chamada de vídeo, quando você perde a eleição, você não perdeu somente aquela quantidade, você não faltou aquela quantidade de votos, não. Faltou mais confiança e mais lealdade em você mesmo, né? Faltaram mais em cima de você, mais cuidado, quem sabe mais comando, mais empenho, mais um pouquinho de tolerância em saber que o seu copo d'água não podia ficar cheio o tempo todo, ele tinha que secar mais um pouco para ser enchido de outras formas. Então, é exatamente isso, é preciso que você tenha na sua consciência de que o que aconteceu ontem não é o que vai acontecer hoje, não é o que aconteceu hoje, e amanhã é um novo dia, então tudo muda. As mídias sociais estão aí provando isso. Então, coloque na mente que é exatamente isso. Porque quando você perde uma campanha política, você perde muitas vezes amizades, você tem um prejuízo financeiro, às vezes incalculável, que demora até anos para se recuperar. Tem gente que perde até a família, porque às vezes entra e não entra com a família fechada 100%. Olha, eu não falei que você não deveria entrar. Então tem que haver também essa comunhão. Então você arrasta consigo, né, a derrota também emocional por longo período. E é ruim perder. Você vai chorar nos muros das lamentações, né, no dia a dia, vai ficar se lastimando. Olha, foi por tantos votos que eu perdi. E na verdade
faltou mais, faltou comando e comprometimento. Não arraste as pessoas para o fracasso político eleitoral, para o seu fracasso político eleitoral. Procure se inteirar e saiba que a tecnicidade e o profissionalismo é primordial no processo político eleitoral. Campanha política para prefeito, 2 anos de antecedência se trabalha. Campanha para deputado, 2 ou 3 anos de antecedência. E por aí vai. Gente, muito obrigado então. Eu acho que eu fui um pouco claro, fui muito incisivo, né? Eu peguei até aqui e copiei para que fique mais fácil para a gente poder esmiuçar. Muitíssimo obrigado. Eu espero que você possa estar compartilhando essa live aí com muitas pessoas, né, de vários estados, amigos que estão em outros estados, que foram candidatos e não chegaram a obter êxitos nas eleições de 2024, vitória ou derrota, quem define é você. Então compartilhe essa live para todo mundo, com as pessoas que lhe são caras, para aquele rapaz que foi candidato, para aquela senhora que foi candidata nas últimas eleições, bateu na trave e não conseguiu entrar. Então essa é a mensagem que eu deixo. Compartilhe, não deixe que seus amigos políticos, amigos pessoais, às cegas, nesse momento tão importante que é a pré-campanha eleitoral. Sem uma boa e profissional pré-campanha eleitoral, ele vai continuar às cegas e dificilmente vai vencer as eleições. Gente, um abraço muito grande, até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Um abraço a todos do G7 Petrolina, tá bom? E compartilhe, por favor, essa live aí com todos. Um abraço, tchau.